Em Montenegro, aqui no interior do estado, um hospital que só atende a pacientes do SUS já deixou de realizar mais de 70 mil procedimentos. O motivo? Atraso de repasses. É um problema enfrentado por vários hospitais. Vamos saber qual é a situação lá em Montenegro. Solta a reportagem. Um senhor de 88 anos que pede atenção especial. O Hospital de Montenegro atende unicamente pelo SUS. Abrange uma população de 170 mil pessoas de 14 municípios da região do Vale do Caí. Mas, desde novembro, deixou de oferecer serviços em 15 especialidades, como cirurgias, consultas e exames. O motivo são as dívidas. Só para o serviço médico a gente já tem atrasado em torno de 2.600.000 reais. E isto é óbvio que os profissionais que não recebem também têm o direito de não querer atender. Há ainda 300 mil reais não pagos a fornecedores. Ao todo, o Estado deixou de repassar 6.300.000 reais nos últimos meses. Tão impressionantes quanto os números da dívida são os números de procedimentos que deixaram de ser feitos, quase 70 mil. Por isso, salas como esta, que deviam estar cheias, estão assim, vazias. O Sistema Municipal de Saúde logo sentiu o reflexo. Nós tivemos um aumento em 20% das consultas, tanto médicas como de enfermagem e odontológicas, inclusive. São 2 unidades básicas, 8 de estratégia de saúde da família e uma unidade móvel itinerante no município. Mesmo assim, foi preciso investir num pronto atendimento 24 horas, que vai atender a partir de abril os pacientes que deixaram de ser assistidos pelo hospital. A Prefeitura também reclama de falta de repasses do Estado há muito tempo. Deveria 4.200.000, mais esses exames que a gente arca anualmente, que são as ecografias, mamografias, ressonâncias. Conforme a Federação das Santas Casas, a falta de repasse atinge todos os 269 hospitais desde setembro. A dívida total é de 245 milhões de reais. Em Pelotas, os atrasos nos repasses estaduais começaram no fim de 2017. Desde setembro do ano passado, deixaram de chegar. Setembro, outubro, novembro e dezembro estão pendentes. Nós estamos chegando a cerca de 1,5 milhão de perda financeira também, de descapitalização em cima de juros, mora, multas, porque nós não tivemos as nossas contas pagas no seu devido tempo. Faltam recursos para materiais básicos, como papel higiênico, onde a maior parte dos incentivos é para manter a porta aberta. Infelizmente, chegamos ao limite de poder não ter mais condições de atender a população. O salário dos funcionários é pago em parcelas, que também estão atrasadas. E todo o recurso público, infelizmente, quando é repassado, mesmo com atraso, não vem com qualquer correção. Então veja a gravidade de ter recursos públicos sendo atrasados no pagamento do que está sendo contratualizado. Em Montenegro, o hospital, que é referência no estado em atendimento de AVCs, manteve os 460 funcionários, mas está funcionando apenas nos casos de emergência, com 10 leitos e onde há necessidade de UTI. O governo acenou com a regularização dos repasses e dívidas atrasadas, mediante empréstimo bancário, bancado pelo Estado, e parcelamento em 3 anos das dívidas atrasadas. Nós não temos a mínima condição de esperar 36 meses para receber os atrasados. Vai ser um problema muito sério, o hospital vai ter que repensar todo o seu atendimento. Nós não temos como. A instituição fez aniversário na última sexta-feira. Se dividiu entre comemoração e preocupação. Os hospitais públicos precisam muitas vezes recorrer à justiça para ter acesso a esses recursos. É o caso do Hospital de Passo Fundo. O município cobra 6.200.000 reais que não recebeu do Estado nos últimos 5 anos. Bem, para falar um pouco sobre esse problema, esse grande problema, que interessa a todos nós, eu recebo aqui no estúdio a nova secretária de Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergman. Tudo bem, dona Arita? Obrigado pela presença aqui no SBT Rio Grande, pela sua disponibilidade. A senhora trabalha, pelo que me informei, há mais de 30 anos na área da saúde, é profunda conhecedora, é assistente social, começou na vida pública como secretária municipal em São Lourenço do Sul em 83
Em 2010, foi secretário de Saúde do Rio Grande do Sul e também ajudou o então prefeito Eduardo Leite na administração municipal lá em Pelotas, né? Não é um problema, evidentemente, desse governo. A gente entende que o problema vai sendo rolado, vai sendo empurrado com a barriga, enfim. Qual é a dúvida? A minha dúvida básica é o maior orçamento federal do país. Orçamento da saúde, 128, quase 129 bilhões. Por que esse dinheiro demora a chegar ao destino? Ele para no quê? Se ele chega, ele não está chegando ao Estado, ou o Estado está com um caixa único vazio e é o dinheiro que cai ali serve para outras coisas e não segue direto para a saúde como deveria seguir? Explique essa matemática para a gente. Pois não. Em primeiro lugar, muito obrigada por nos receber aqui. Estamos justamente com este objetivo, Coelho, de esclarecer como é que se dá o financiamento na área pública. Tem recursos federais, sim, que são os recursos para a média e alta complexidade. Esses recursos estão em dia. O Estado, inclusive, coloca 17 a 20 milhões mês do Tesouro do Estado para cobrir a área ambulatorial e hospitalar. Este recurso não há dívida, não há atrasos. O que os hospitais estão reclamando e os municípios é pertinente, porque de fato nós chegamos no governo Eduardo Leite com um passivo de mais de 1.100 e tantos milhões de reais relativo a medicamentos, a hospitais e transferências aos municípios. Desses recursos, 488 milhões são recursos dessas três áreas que eu já falei. Aos hospitais, nós temos um passivo liquidado, ou seja, dívida reconhecida, de quase 100 milhões de reais. Mas é impossível, diante da crise, se 5 anos atrás não conseguiu pagar esse valor, não será este governo em 60 dias que conseguirá quitar essa dívida com os hospitais. Então, nós tomamos algumas medidas que é preciso ser dita de forma objetiva. Levantamos a dívida com esses entes, hospitais e municípios, que vamos parcelar, porque é impossível, não temos receita para quitar isso em curto prazo. 2, vamos também, já fizemos um projeto que é baseado numa lei do Funafir para alcançar aos hospitais, e no caso específico de Montenegro, que se diga 2 ou 3 informações importantes. Primeiro, olha a coincidência, Coelho. Hoje à tarde nós estamos recebendo lá na Secretaria o Hospital de Montenegro, que é um hospital orçamentado, que recebe mais de 1.600.000 mês, né, por ser orçamentado, e também ele vai ter acesso no mês correspondente a este governo a um empréstimo do Banrisul através do Funafir. Então ele vai poder buscar agência bancária, é um empréstimo que o Estado equaliza juros, tem 12 meses de carência em relação a Montenegro. E também o governo anunciou, conforme a reportagem, dos incentivos municipais. Nós estaremos agora no mês de março pagando uma competência desses incentivos, que o valor é 65 milhões de reais. A intenção do Estado é dividir em 36 vezes, 36 parcelas. O recurso do que nós encontramos empenhado e liquidado, sim, que são os 488 milhões de reais. Só para tu teres uma ideia deste valor, 217 milhões é para pagar medicamentos, e eu já falei do valor dos hospitais. Sim. E 165 milhões é para pagar prefeituras. Se não houver uma mudança no perfil da arrecadação do Estado, e se o Estado não fizer também nas reformas que o governador está se propondo, nós não temos recursos financeiros, e aqui nós somos transparentes,
nós temos que tratar com respeito na população usuária, queremos que a saúde chegue o mais perto do cidadão, mas nós não temos recursos hoje para quitar essa dívida em curto prazo. Então, é isso que nós estamos informando, que é o dado real. Mas nós queremos, no atual governo, e esse é o compromisso, a partir da competência março, se não houver nenhum fato novo, estarmos em dia com os compromissos contratualizados, especialmente de incentivos, que depende do Tesouro do Estado, colocando nas prefeituras e nos nossos hospitais. Secretária, boa parte dos municípios gaúchos, se não todos, ou grande parte, né, muitas vezes operam, devido a essa questão de recursos públicos, operam montantes, né, de uma secretaria para outra. Muitas vezes a área da saúde acaba sendo prejudicada porque o dinheiro que chega, porque é o maior volume de recursos, acaba sendo usado em outras áreas. Isso é missão do Tribunal de Contas do Estado, fiscalizar. Essa fiscalização, né, de onde é aplicado o dinheiro, o SUS tem ferramentas próprias para cuidar disso ou só os tribunais de contas? Não, o SUS tem vários mecanismos para aferir essa situação. Primeiro, são eficientes? Os conselhos municipais, tudo funciona mesmo? Os conselhos municipais, nas prestações de contas, são feitas a cada 4 meses através do relatório de gestão, de um lado. Nós temos contratos com os hospitais, tem comissões de controle e avaliação desses contratos, que são aferidos através das coordenadorias regionais de saúde. E também, quando se tem alguma informação de não procedência da aplicação dos recursos, nós podemos fazer auditorias. Mas eu estou vindo de gestões municipais no município de Pelotas e no município de São Lourenço do Sul, e eu não observo que haja transferências ou uso indevido de recursos. Até porque a área da saúde é uma área sensível, é uma área que os gestores municipais têm uma grande preocupação em atender as políticas públicas, e não observei que essa prática seja recorrente nas gestões municipais. Mas evidentemente que o Tribunal de Contas tem seu papel, assim como o Ministério Público, como outras instâncias de controle, e acho que o dinheiro da saúde, na realidade, se nós formos fazer uma análise, ele não é suficiente. Nós criamos um sistema único de saúde que é universal e que tem políticas importantes, inclusive boas práticas, que mudou o perfil, a população hoje vive mais, a mortalidade infantil, a gente sabe que o estado do Rio Grande do Sul é uma referência, mas na realidade o financiamento é finito. Ou seja, como há limitação orçamentária e financeira, tanto por parte da União, dos estados e dos municípios, mesmo cumprindo os 12% no caso do estado, os municípios aplicam muito mais do que 15%, mas acaba não sendo suficiente. Então, uma boa gestão municipal, uma boa gestão nos hospitais, e certamente esse é o propósito do governo do estado, e o nosso empenho será grande para que a gestão da saúde chegue de fato, levando saúde de qualidade para os gaúchos e as gaúchas do Rio Grande. Vamos falar um pouquinho sobre Pelotas. Como é que está aquela história lá que aconteceu durante o governo de Eduardo Leite, a história envolvendo lá o posto de saúde e os tais dos exames de Papa Nicolau, que ficaram sob suspeita de falsificação, enfim, de adulteração ali de resultados. O que a senhora pode nos atualizar sobre isso? O que eu posso atualizar é um dado, inclusive, bem atual. Na última semana, Pelotas recebeu o resultado das análises dos exames, que foi promovido pelo MP junto ao Instituto Geral de Perícias, o IGP. E o resultado demonstrou justamente naquela unidade básica da Bom Jesus que não há nenhuma
anormalidade, que os exames realizados em Pelotas e analisados nesse instituto estão compatíveis, ou seja, eu não lembro o número de exames, mas apenas uma lâmina deu diferença, que está dentro da margem de erro. Então, mas existem milhares de lâminas que foram coletadas em outros postos também, estão sob análise. Saúde, estão sobre análise e evidentemente que, dependendo do resultado, o município já tomou as medidas necessárias, tanto é que hoje os exames estão sendo analisados em Porto Alegre e parte num laboratório em Canguçu, pelo que eu estou informada, e certamente esse cuidado é necessário e a segurança do exame tem que ser garantido para as usuárias do Sistema Único de Saúde. Secretária Arita Bergman, muitíssimo obrigado, tá bom? Sucesso para a senhora aí na sua missão, a gente sabe que é árdua, não é uma área... Aliás, por que a senhora está tanto tempo na área da saúde? Assim, é vocação? Porque isso só dá incômodo. Olha, eu faço a pergunta extensiva a todos que trabalham na administração de saúde pública do Brasil, porque isso é um caminhão de abacaxi, né? Eu poderia fazer um discurso, mas o tempo em TV é muito curto. Me resuma. Primeiro, porque eu acredito no governo Eduardo Leite. Segundo, que eu acho que eu posso dar minha contribuição pela minha vivência e experiência em ajudar. E terceiro, porque isso também é uma missão de cidadania. Ser gestor é acreditar que é possível transformar em boas práticas a gestão pública estadual. Então eu estou otimista, com esperança e acreditando que com uma grande equipe, com diálogo com os prestadores, com hospitais, com municípios e com um apoio técnico, nós vamos conseguir fazer as mudanças necessárias para que a saúde chegue lá na sua casa, lá no seu município, na sua rua, que a gente possa fazer saúde para todos. Tá certo, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela presença no SBT Rio Grande.